Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao podcast A Voz da Rua. Hoje está começando mais um episódio muito especial, um episódio que tem um peso diferente para mim. Quero estar dedicando esse episódio para minha mãe, uma mulher guerreira, uma mulher que fez da rua o seu campo de batalha e fez da dignidade a sua bandeira. Hoje a gente vai falar sobre a classe dos camelôs e ninguém mais especial do que ela para a gente convidar. A nossa convidada hoje é a dona Maria de Lourdes do Carmo. Ela nasceu na cidade de Caratinga, em Minas Gerais, é moradora do centro do Rio de Janeiro e é uma voz que ecoa pelas ruas do Rio de Janeiro há mais de 30 anos em busca de direito, de igualdade para o seu povo. Então é o seguinte, vamos começar. Se ajeita em casa aí, porque hoje a rua vai falar com o coração e a gente vai escutar com a alma. Valeu, rapaziada? Seja bem-vindo, recebam com muito carinho Dona Maria dos Camelôs. Obrigada aí Obrigado pelo pela convite. presença, Dona Maria. Fiquei muito feliz de ter você hoje aqui comigo. O nosso tempo está um pouco curto, mas eu creio que a gente vai conseguir extrair tudo de mais importante para estar orientando o povão que está em casa e mostrando a importância que o camelô tem para a nossa sociedade. A senhora queria, para começar, contar um pouquinho da tua história, como é que a senhora começou? Então, gente, primeiro eu queria agradecer o espaço, dizer que estou muito feliz, me desculpar pelo atraso, mas a gente está tocando várias coisas. Com certeza. Gente, eu sou Maria dos Camelôs, né? Conhecida nas ruas da cidade como Maria dos Camelôs. Eu tenho 50 anos, sou mãe de 4 filhos. Por um bom tempo da minha vida fui mãe solo, então uma rua, para mim, é um espaço muito importante, né? Eu saio de um relacionamento abusivo, a qual eu apanhava do pai dos meus filhos, moradora de Japeri, né, engenheiro pedreira. Eu venho para a cidade, né, para organizar a minha vida enquanto camelô, né? Eu sou uma filha, né, de uma família de 6 filhos, né? Não consegui estudar muito na minha vida. Vim para o Rio com 12 anos de idade, fui trabalhar em casa de família, casei muito cedo, então eu saí desse relacionamento e a rua foi um espaço que eu conseguir trabalhar para criar meus filhos, ter horário de pegar meus filhos no colégio, né? Eu consegui conciliar a rua com o meu estudo também e ser mãe, dona de casa, né? Como a mãe, a mulher, ela faz uma tripla jornada, né? Então, eu tive que fazer isso. A rua, para mim, foi um lugar que eu saí de um relacionamento abusivo. Então, por isso que eu tenho um carinho muito grande pela rua. A rua, realmente, ela é acolhedora com quem tá a fim de mudar de vida, com quem tá a fim de seguir um caminho. Imagina o egresso penitenciário, né? Para onde as pessoas que saem diretamente de uma prisão, para onde elas vão? Elas vão procurar diretamente a rua para conseguir trabalhar, porque é muito difícil você voltar para o mercado de trabalho, né? Então, se ressocializar isso. Ali, né? É claro que às vezes a pessoa até se ressocializa como ser humano, mas a sociedade acaba não enxergando aquilo e não te dando oportunidade, né? Então, a rua é esse dá espaço para essas pessoas ganhar o seu dinheiro honestamente, né? E poder estar ali sustentando suas famílias, né? Muito linda a sua história. Eu queria também tocar no assunto aqui do MUCA. Queria estar apresentando aí o Movimento Unido dos Camelôs para todo mundo que está nos assistindo. Apresenta o MUCA para a gente, Dona Maria. Tá. O MUCA existe há 21 anos, ele faz agora 22, dia 1º de julho de 2025, né? Ele nasce em cima de uma violência que eu tive da Guarda Municipal. Em 2002, eu engravidei, né? Fiquei durante 9 meses grávida, trabalhando na rua. Fiquei muito marcada pela Guarda Municipal, porque eu usei aquele período da minha gravidez para me fazer muita coisa para tirar os camelôs da mão da Guarda Municipal. Foi um período muito difícil pra gente. Foi o César Maia, ele condecorava guarda que jogava pedra em camelô. Então eu usei muito aquele período da minha gravidez. 15 dias após eu ter tido meu filho, um parto cesariano, ligadura de trompas, sem poder ficar em casa para ter uma licença maternidade, para ter meu resguardo, eu volto a trabalhar na rua e eu fui agredida pela Guarda Municipal. A qual quebrou meu nariz, minha cesariana abriu. Eu tive que voltar para o hospital para mim me recuperar. E aí eu fiquei no hospital pensando, né? A gente precisa fazer alguma coisa, porque agora é meu 3º filho, uma carreira solo, e eu preciso trabalhar para criar meus filhos. Então eu venho para a rua, e a primeira reunião que a gente faz foi aonde eu tenho minha licença hoje, na rua Miguel Couto, em frente ao número 13. A gente fez uma primeira reunião com os trabalhadores e a gente foi procurar ajuda para a gente criar o MUCA. O MUCA, ele nasce em cima de uma violência que eu tive da Guarda Municipal, né? Então o MUCA, ele foi parido em cima de uma violência. Nossa!
fortíssimo. Muito hein? forte. Então o Muca teve um início ali meio que... Muito forte. Através de um sofrimento, através de uma covardia que fizeram com a senhora, porque não existe outra palavra que eu possa classificar aqui como uma agressão, seja de guarda municipal, seja de policial militar, contra pessoas que estão na rua lutando para sobreviver, para criar os filhos honestamente. E é triste, mas a gente acaba entendendo que essa realidade existe, né? Infelizmente, até hoje tem pessoas aí apanhando no meio da rua porque tá querendo levar um pão para dentro de casa. E eu fico muito feliz de saber que os camelôs não estão sozinhos. Não estão sozinhos. Tem o Muca ali para abraçar e para reivindicar ali dias melhores, né? Parabéns pelo Muca. Eu tô acompanhando vocês na rede social. Fico muito orgulhoso de saber que existe pessoas lutando pela classe dos camelô. E tô aqui para mostrar que o camelô é importante. Por quê? É importante não só no quesito de ser honesto, não. É importante no quesito, assim, que a gente sai de casa para trabalhar, tá com pressa, esqueceu alguma coisa em casa, tu sabe que o camelô tá ali na frente vendendo. É isso. Sabe que o camelô vai te atender. E, pô... E a gente faz a roda da economia girar, né, gente? Muito. A gente cria emprego, Muito. A gente faz essa roda da economia, o desemprego tá imenso, mas os camelôs estão ali trabalhando para levar o sustento para sua casa, a gente tem que ser respeitado. Por muito respeito. E eu acho que, assim, uma das coisas que me deixa muito chocada, né? Eu lembro desse 1º de julho que eu subi num caminhão de som em cima na Cinelândia. Eu não consegui falar nada, porque eu não tinha essa militância que eu tenho hoje, né? Eu tava muito crua. E a única coisa que eu olhei para aquele monte de gente que estava ali e falei, eu nunca vou largar vocês. Isso virou, na minha vida, né? Uma militância muito grande, porque todos os dias eu saio de casa e eu fico muito pensando, né, no trabalhador que vem para a rua para levar o seu sustento, e eu penso muito dos meninos, né? A gente tem, assim, um grande carinho. Eu sou mãe daqueles meninos da rua, né? Eu fico olhando ali, Rio Branco é onde próximo ao local que eu fico. Então eu fico imaginando um cara que sai, no nosso meio tem um monte de egresso penitenciário, que sai com tornozeleira eletrônica. E ele vai para a rua para tentar trabalhar. Quando ele chega na rua, o que ele encontra é a guarda municipal com cacetete para receber ele. Então, assim, para depois justificar você entrar numa favela e matar 27, falei, matei 27 bandidos. Mas qual oportunidade que dão para essas pessoas sair de uma vida errada que eles estavam levando e nunca levar mais? Então, assim, a gente precisa fazer uma discussão muito séria em cima desses trabalhadores que não têm emprego. Porque hoje, se você olhar, a máquina, ela faz o trabalho das pessoas, né? Hoje você não tem ninguém para te vender o bilhete no metrô. Hoje os mercados já estão tendo diretamente aquele caixa que você paga. E quando eu vou naquele caixa obrigada, eu falo para a menina que está me ensinando, isso aqui é o caixa de desemprego. E para onde você vai depois? Né? Você vai para as ruas disputar os espaços, ou trabalhar como entregador, ou como camelô. Né? Então, São a gente os trabalhos informais. Os trabalhos informais. E a gente precisa imaginar como é que essas pessoas vão estar daqui mais um tempo. Né? Porque são as pessoas que trabalham diretamente no sol, trabalham sem comida, sem ir ao banheiro, porque a gente não tem banheiro para ir, o dia inteiro sem ir ao banheiro. Então, assim, eu saio de casa, eu vou no banheiro, faço xixi e só vou fazer quando eu volto para casa. Então, assim, como é que vai ser a minha saúde daqui a 10 anos? Essas pessoas vão envelhecer mais rápido, vão ficar doentes mais rápido. A gente vai precisar de uma aposentadoria que não existe para o trabalhador informal. Como é que vai ser essa categoria de pessoas que precisam, né, tá ali... Precisam de apoio público. Precisa que o poder público olhe com mais dignidade para esses trabalhadores. Eu fico super... Eu não vou dizer chocado, mas eu fico super triste por saber que tem pessoas enfrentando essas situações na rua. Pessoas que estão ali, precisam ir no banheiro, precisam fazer uma alimentação direito. O Muca hoje, ele tem alguma proposta de intervenção para estar ajudando essa categoria? A senhora poderia falar um pouco para a gente? Então, uma das coisas... As pessoas sempre perguntam para a gente, quantas pessoas tem no Muca? O movimento é um movimento que não tem ninguém filiado, a gente não vai para a rua pedir dinheiro a ninguém. Então, o que o nosso movimento faz? A gente fica em alerta na cidade quando tem um camelô preso. A gente consegue chegar na delegacia e prestar socorro àquele camelô, como foi sexta-feira, né? Os camelôs são presos. A gente não tem dinheiro para pagar ninguém, então a gente tem uma rede de advogados populares que ajuda a gente, né? Defensoria Pública, então a gente consegue ter essa rede, a gente aciona eles no WhatsApp e a gente consegue ter ajuda. Então, chega os advogados na delegacia.
cadeia. Quando a gente tem prisão mesmo, de vez em quando os camelôs são presos, são levados, aí tem audiência de custódia, fica em Benfica, audiência de custódia, a gente consegue costurar, né, com a defensoria para fazer esse trabalho. A gente faz ato na rua quando os camelôs perdem sua mercadoria, quando tem a repressão, né, elas são localizadas, né, geralmente o prefeito vai para Copacabana, tem a Operação Verão, então ele vai fazendo aonde ele acha que tem que fazer. Então a gente vai lá fazer esse trabalho com os camelôs quando tem mercadoria apreendida, quando a gente tem alguém que faleceu e aí precisa de ajuda, alguém doente, então a gente está sempre ali, né, fazendo vaquinha, acolhendo essas pessoas. A gente tem uma ocupação, não sei se você sabe, né, ocupação Gilberto Domingos, na rua Riachuelo 48, é um prédio do INSS que estava vazio já há mais de 40 anos, né, sem função social. A gente ocupou esse prédio e ali tem 39 famílias morando, a gente está reformando esse prédio inteiro para a gente dar casa para as pessoas, né, porque o projeto do prefeito da cidade é fazer uma limpeza social na cidade, fazer o projeto de botar pessoas para morar na cidade, né, o reviver centro, só que a gente quer reviver o centro com os camelôs também, com as pessoas que habitam no centro, que faz esse centro ficar bonito. Então, a gente tem uma briga muito grande para a gente morar e trabalhar próximo aonde a gente vive, na entendeu? área de atuação. Na área de atuação. Cara, sensacional, maravilhoso essa proposta do MUCA. E pelo que eu pude entender, então, dona Maria, é o seguinte: o MUCA, ele é uma rede de apoio aos camelôs. Independente de área de atuação, onde tiver um camelô. É importante a gente frisar, por acaso alguém estiver assistindo, que exerce essa função de camelô, essa função linda e importante, já fica sabendo, vai na rede social, segue o MUCA. Isso aí. É MUCA-RJ. @MUCA-RJ. É isso. Pessoal, vai lá, se inscreve, porque é um trabalho, eu classifico como um trabalho social, um trabalho importantíssimo, que assim como o nosso projeto aqui, também visa dar oportunidade, dar voz para quem muitas vezes fica invisível perante a sociedade. E assim, como que eu vou tentar dizer sem puxar muito o saco, porque eu já te falei que a minha mãe camelô. Então, assim, eu me considero um camelô, faço parte disso. Sim. Eu fui criado com dinheiro que a minha mãe arrumou na rua, trabalhando. Então, sem puxar muito a sardinha, eu tento dizer pro pessoal, os camelôs não estão sozinhos. Sim. Eles podem contar com o MUCA, eles têm um MUCA para contar. Dona Maria dos Camelô está aqui para representar vocês e espero que vocês abracem ela nessa luta. Né, dona Maria? É isso, gente. A gente precisa se organizar como trabalhador, né? A gente tem hoje, eu sempre digo, né, que a rua, para mim, é o nosso chão da fábrica, né? Antigamente as pessoas estavam na fábrica, se organizavam para fazer suas greves, né? Sindicatos muito fortes. Hoje a gente não tem mais isso, então a gente precisa se organizar e a rua pra gente é esse espaço, né? Então, você vê várias pessoas que tinham um trabalho formal, que tinha carteira assinada, que hoje está na informalidade, né? Então, a gente precisa entender que também esse MEI, né? O MEI precarizou muito, né? Hoje você vê a manicure, né? Que tinha lá o seu diretamente com a sua patroa, hoje ela tem que ter um MEI para estar trabalhando no seu espaço. Então você está precarizando muito o trabalho e a gente não pode deixar de falar sobre isso. Os contratantes meio que estão, como é que eu posso te dizer? Eles estão tirando responsabilidade deles. Jogando. E fazendo, você tem que ter um MEI. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa contigo, eu não tenho responsabilidade. Isso. E isso acaba levando as pessoas para a rua para trabalhar, né? Precarização do trabalho. No primeiro episódio do nosso podcast, a gente teve aqui 2 garis da Conlurb, uns caras que já são experientes também na função, já tem 20 e poucos anos de gari, e eles reivindicaram o seguinte aqui, que a prefeitura precisa contratar mais trabalhadores. O trabalho deles está pesado. E o que eu quero dizer com isso? A gente entrar nesse assunto que também é de extrema importância. A prefeitura, podendo olhar para o que realmente importa, que é contratar lá o gari, que é cuidar de algum outro setor que melhore a vida do cidadão do Rio de Janeiro, eles estão querendo armar a guarda municipal. Eu queria dizer para a senhora, de antemão, que eu não me escondo, eu sou contra esse projeto. A Voz da Rua é contra, porque a gente acha que já tem arma demais na rua e eles estão pensando em botar mais armas na rua. Isso é inadmissível. Teve esse episódio lamentável do camelô em São Paulo. Né? Senegalês, nosso irmão de África. Então, assim, é lamentável e eu queria que a senhora falasse com seu coração o que a senhora acha desse projeto que visa dar uma arma de fogo na mão de um guarda municipal. Olha,
há 5 anos a gente tem uma campanha, né, aquela roda na internet, porque já há muito tempo a prefeitura, os governos vêm tentando armar a Guarda Municipal. Então, há 5 anos a gente vem com essa campanha, é a campanha Guarda Armada Não, só que agora a gente viu que a prefeitura veio com uma... É porque assim, a gente... Ano que vem tem ano de eleição, né? E o Eduardo Paes, ele quer ser governador. Então, assim, governador, ele quer falar sobre a segurança pública. Então, o que ele quer dizer? Ele quer fazer uma campanha já, né, para governador, na prefeitura e armando a Guarda Municipal. Mas a gente sabe muito bem quais são as primeiras pessoas que são mexidas pela Guarda Municipal, né? E para a gente é ruim. A gente sabe que a Guarda Municipal já tortura os trabalhadores, né, com as armas menos letais que ele tem, que aquelas armas também matam, né? Que eu já acho injusto. Porque quem está trabalhando ali não merece ser tratado dessa forma. Sim, que é o spray de pimenta, a bala de borracha, né? O taser, aquela coisa toda, né? A arma de choque, o próprio cacetete, né? Então, ele já espanca os trabalhadores com aquela arma, você imagina eles armados. E aí, quando a gente vem falar de arma, quais são as pessoas que ficam vulneráveis na rua? São os camelôs e a população em situação de rua. Né? Essas pessoas que ficam a noite toda na rua, que dormem na rua, e não tá na rua porque quer. Porque a gente que é camelô, a gente não tá na rua porque quer. Não tá porque a gente veio pra rua porque a gente ficou desempregado. Então as pessoas vêm pra rua, e aí eu acho que o prefeito ele peca nisso, né? Quando você fala que os garis estão precisando de mais pessoas lá, porque, né, o trabalho tá muito pesado, o que o prefeito tem que fazer? Vir pra rua, entender o que aquelas pessoas estão fazendo na rua, quem quer voltar pro trabalho formal, volta para o trabalho formal. Quem quer ficar no informal, ele organiza na cidade. Isso não existe uma boa vontade de organizar esses trabalhadores, né? A gente sabe que vai ter agora, na terça-feira, a votação, né? Eu sofri muito na primeira votação do Pelon, que passou direto, né? Então, assim, eu vi pessoas da esquerda fazendo discurso, né? A dita esquerda fazendo discurso a favor do armamento da Guarda Municipal. Então, para a gente foi muito dolorido. Aquele dia eu não consegui dormir, porque eu imagino o que a gente vai passar na rua. Terça-feira vai vir a segunda votação. A gente sabe que vai ser difícil da gente barrar esse projeto, mas a gente vai estar lá para dizer que a gente é contra o projeto, né? E essa votação de terça-feira, ela vai ser definitiva? Não, porque assim, a lei orgânica do município não permite a Guarda Municipal com arma. Aí o que ele está fazendo? Ele está votando primeiro para colocar isso, né? A possibilidade disso na lei orgânica para depois ser armado definitivamente. Mas já tem uma lei aí do Gianis Moro, desde 2018, que já vem para ser votada já há um tempo. E a gente sabe que isso vai passar, mas a gente precisa estar na rua para a gente brigar contra isso. Denunciar, né? Porque o que aconteceu ontem em São Paulo, cara, o que aquele cara estava fazendo? Eu vejo aquelas imagens, eu vejo ele tentando defender a sua comida, defender o seu sustento. Ele leva um tiro, ele continua correndo, ele continua resistindo e depois ele cai, né? Então, assim, a gente perde uma vida de uma pessoa negra, preta, senegalês, né, que vem para o Brasil para tentar ganhar o seu sustento e sustentar a sua família, né? Essas pessoas já vêm de um lugar de guerra, um lugar muito difícil, chega aqui, é morto pela polícia, né? Que em São Paulo não é a Guarda Municipal que fiscaliza os camelôs, é a polícia militar. É a polícia. Então é o Estado que fica encarregado. É o Estado que fica encarregado. Mas a Guarda Municipal de lá também já é armada, já há muito tempo. Então, assim, Guarda Civil que chama Guarda Civil Metropolitana, né? Então, assim, e o histórico de morte também é imenso. Então, quando a gente vem falar de arma, a gente não vem falar só olhando para o nosso umbigo. A gente fala também olhando pelos guardas municipais, que vai ficar mais exposto, né? Você não vê aqui no Rio de Janeiro, morreu o guarda municipal. Vulneráveis a também. família deles também vão ficar exposta, então a gente vai ver sangue dos dois lados, né? Então, e aí dizer para a população da cidade do Rio de Janeiro também, você imagina você na cidade, né? Andando, aí tem um conflito de guarda, eles jogam spray de pimenta, bala de borracha, acerta em todo mundo. Você imagina a bala, e que não vai ser balas perdidas, vai ser balas achadas, né? Que essas balas têm CPF, tem endereço, tem corpos certinho pra ir, entendeu? Então, pra gente vai ser muito difícil. É meio que uma tragédia anunciada, não é verdade? É meio que uma tragédia anunciada porque, como eu falei anteriormente, já tem muita arma na rua, a gente já consegue ver as consequências de tanta arma que tem na rua. E é inadmissível a gente querer botar mais arma na rua. Porque eu tenho certeza que essa arma vai acabar ferindo inocente. Sim. Porque o centro da cidade, durante o dia, é uma movimentação de trabalhadores, o pessoal se deslocando ali entre estações de trem e metrô. E o desespero que vai ser a hora que a pessoa ouvir um disparo na Presidente Vargas, na Rio Branco, ruas que são transitadas ali por trabalhadores o dia inteiro. Eu queria aproveitar também a sua presença aqui e meio que orientar a população do Rio de Janeiro
de que isso não é um bom negócio. Se tem alguém achando que isso vai ser um bom negócio, a gente tem esse momento aqui agora para tentar convencer essas pessoas de que isso não é um bom negócio. Chega de arma na rua. Hashtag guarda armada não. A gente precisa lutar para que isso não venha acontecer, porque eu tenho certeza que as consequências serão gravíssimas. É porque fala muito, né? Esse problema da segurança, né? Se fala muito. Mas a gente só vai combater. A gente precisa deixar de ser... E tocar o dedo na ferida. Como é que você vai combater essa questão, né, dos pequenos delitos? Né? Você precisa ter distribuição de renda. As pessoas precisam ter oportunidades. Sabe? Não adianta, se não tiver distribuição de renda, não tiver oportunidade para as pessoas, você pode armar todo mundo que você não vai conseguir acabar com isso. Sabe? As pessoas estão pensando no telefone, mas não estão pensando na vida de quem que vai estar na rua, né? As pessoas precisam começar a pensar nisso. Então, assim, vamos debater segurança pública de verdade, né? O que é uma segurança pública? O que é as pessoas terem direito? Né? Porque eu tenho um debate assim, que eu quero entrar nele, e um debate muito importante, que é o debate da dita pirataria. Né? Que são as mercadorias, que para mim são mercadorias populares, que o povo pobre tem direito. Né? Você imagina, meu filho é flamenguista, né? Ele não pode ir no shopping comprar uma camisa do Flamengo que custa lá R$800, 400, R$800. Aonde ele vai? Ele vai na Uruguaiana. É isso aí. E aí, aquela mercadoria é pirataria. Para eles é pirataria. Mas para gente que é pobre, é a mercadoria popular que a gente consegue chegar. Outro dia eu estava ouvindo um debate, era uma entrevista de um pagodeiro desse da vida aí, de 2003, quando né, veio essa coisa do pagode. E aí eu lembro que ele falou, se não fosse os camelôs, eu não teria sido reconhecido. Peguei essa época dos CDs. Eu só tive a fama que eu tive, não tem mais, mas aquele período eu tive a fama que eu tive, porque os camelôs levaram a gente pra mídia, porque a gente pegava e a gente copiava, sabe? A gente entrava numa loja, pegava um CD que era R$180, a gente comprava ele e a gente copiava, juntava vários camelôs, a gente rateava, comprava, e no outro dia todo mundo tinha aquele CD. Tinha aquela cópia. E aí, cara, olha só, as pessoas, a gente vendia muito, e aí eu pensava muito na empregada doméstica, né? Eu era jovem, não era mais empregada doméstica, mas assim, o que você quer fazer no final de semana? Botar um som alto para limpar a sua casa, no sábado e no domingo. A gente não tinha esse direito. A gente só pegava esse CD pra gente ouvir quando a madame não queria mais, né? Aí ela dava pra gente, a gente levava pra cá pra ouvir. Mas assim, os camelôs, eles também levaram a cultura, eles fizeram o preço do CD ser mais barato. Então, a gente precisa falar sobre essa mercadoria popular, que meu filho tem direito. E aí, quando a gente, né, eu vejo, meu filho, vou lá no Uruguaiana comprar uma bermuda. É só o prazer dele lá comprar a bermuda, que tá escrito Nike, quando ele chega em casa, que ele bota na máquina, aquela Nike sai, mas é o prazer de ter aquela bermuda. É isso aí. Então, a gente precisa falar sobre esse material também, porque os nossos filhos têm acesso. As pessoas têm que ter acesso às coisas, entendeu? É lógico. Que a televisão ela faz a propaganda, mas pra gente é distante, né? E os camelôs conseguem levar isso pra rua e dar acesso. E no meio disso acaba ficando uma reflexão também, porque se, eu não sei, o poder público fosse mais consciente e botasse as coisas que a gente precisa num preço mais acessível, talvez a gente não estaria falando aqui de uma mercadoria popular. Mas como eles são covardes, eles só querem que a gente lucro, né? não tenha nada, a gente acaba se vendo meio que na obrigação de comprar ali um produto popular, porque a gente é filho de Deus, a gente é trabalhador, a gente também precisa, entendeu? E o que acontece? Essa questão que a senhora falou também das oportunidades, das pessoas que acabam em busca de uma ressocialização e tal, eu acho muito importante. E o tema principal aqui do nosso programa é assim, o que a gente pode fazer para melhorar a sociedade? Então, a senhora, como camelô, a senhora tem experiência para poder estar falando isso. O que a senhora acha que a gente pode fazer ou que a gente pode mudar para ter uma sociedade melhor? Eu acho que a primeira coisa é a gente se colocar no lugar do outro. A gente precisa se colocar no lugar do outro. A gente passa perto de uma população em situação de rua, a gente se coloca no lugar daquele. A gente vê um menor ou um maior fazendo um roubo, você se coloca no lugar. Alguém da minha família poderia estar fazendo isso. A gente nunca se coloca no lugar do outro.
a gente se acha melhor do que o outro. Então, a gente precisa se colocar no lugar das outras pessoas, né? E não adianta a gente ficar com raiva, não adianta a gente fazer muro para cercar, botar cerca de segurança, porque a gente não vai ficar preso dentro da casa da gente o tempo todo. A gente vai sair na rua, e quando a gente sair na rua, se a gente não fizer distribuição de renda, a gente vai ter ali o fruto do sistema que a gente está criando. Entendeu? Então, a senhora acha que isso não é intencional, não? Eu acho que é. Porque, olha só, a gente está com tempo curto, mas eu vou só frisar isso porque é de extrema importância. Se tivesse a distribuição de renda, se aquela pessoa, o cidadão comum, ele tivesse direito à habitação, à alimentação, educação, ele ia limpar a privada do rico? Não ia. E o rico ia ficar... Quem ia limpar a privada dele? Então, como o rico ele quer ter alguém limpando a privada dele, deixa desse jeito. Eles deixam desse jeito. Dona Maria, queria te agradecer pela presença. Foi lindo ver a senhora aqui falando sobre essa luta muito digna, sobre essa luta de muito valor para a sociedade. E eu quero dizer que o Muca, a Maria dos Camelôs e toda a rapaziada que está na rua pode contar com o podcast A Voz da Rua. A gente está aqui para dar voz para a rua e vocês, mais do que ninguém, são a rua. Desculpa pelo tempo ser curto. Eu sei que a gente poderia estender essa conversa por horas aqui. Aproveito para deixar mais um convite para a senhora, mais para frente poder estar retornando, para dar um desfecho para a gente sobre esse lance da Guarda Municipal. E te digo que, assim, foi um prazer conversar com você. A senhora é representante da rua, assim, nível master. Eu queria agradecer também a oportunidade, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. E também fazer um convite, né, para as pessoas. Na terça-feira, né, meio-dia, a gente vai fazer um ato na Cinelândia, em frente à Câmara de Vereadores. Esse ato a gente vai estar repudiando o que aconteceu com o senegalês em São Paulo. Né? A gente não pode deixar isso passar em branco. A gente vai estar também falando sobre a prisão, né, de 2 camelôs que teve na Carioca na sexta-feira. A gente precisa denunciar isso, a violência, né, como esses meninos foram atacados pela fiscalização e a Guarda Municipal. E também a gente vai estar falando sobre... A gente é contra o armamento da Guarda Municipal. Então, a gente vai estar lá dizendo, né, contra o armamento. O movimento precisa dizer que a gente não quer permitir a Guarda Municipal armada, porque a arma mata, a arma sangra, e a gente quer vida, a gente quer as pessoas vida, independente de quem sejam essas pessoas, sabe? Exatamente. A gente precisa de vida, que as pessoas vivam. Então, queria te agradecer, dizer para você que eu volto. Com certeza, muito, já tá feito convite, deveria ter saído ter saído de casa umas 3 horas para chegar mais cedo, mas a gente tava fazendo um mutirão na ocupação. E o Rio de Janeiro é imprevisível. O Rio de Janeiro é imprevisível, acaba sabe? não contando e pegando... Isso. Eu saí da Riachuelo 48, na Lapa, mas consegui chegar atrasado, mas estou aqui para mandar o recado. Mas a gente vem de novo. Obrigada pelo convite, gente. Te agradeço. Olha, foi muito feliz, foi muito importante ter você aqui com a gente. E é isso. Guarda armada não, né? E a gente aproveita também para fazer uma convocação. Você que é camelô, trabalha na rua, tá aqui, ó, tem o Muca, tem a Dona Maria dos Camelôs por você. E vamos para a rua para reivindicar os nossos direitos. É isso aí. Camelô é trabalhador. Foi um prazer. Obrigada. A voz da rua fala, a rua fala e a gente escuta. É isso aí. Obrigado pela presença. Valeu, gente. Valeu.